Bom dia, pessoal. Meu nome é Bruna, eu sou gerente comercial aqui na ANAP. Estou aqui para agradecer a presença de vocês, agradecer também a todos que nos assistem online, já são mais de 40 pessoas. E agradecer especialmente a BD, que é a empresa parceira que traz o conteúdo de hoje, oferece esse café da manhã maravilhoso que vocês tomaram. A BD, a ANAP já existe há 24 anos e a BD foi uma das primeiras empresas que acreditou no nosso propósito, na nossa missão de melhorar a saúde no Brasil. Já está com a gente lá desde os primórdios e sempre trazendo conteúdo de muita qualidade, agregando muito aqui para os nossos eventos, para as atividades que nós entregamos para você. É um prazer recebê-los. Mês passado, eles já trouxeram um conteúdo muito legal, o evento de hoje, e mês que vem tem mais, acho que mais 2 eventos de conteúdo com eles, então fiquem ligados. Para quem perdeu o evento deles do mês passado, fica salvo no canal da ANAP no YouTube. É só pesquisar ali que vocês conseguem assistir, assim como esse evento ficará também. Tá? Antes de começar, eu só quero dar alguns recadinhos sobre a nossa grade de eventos desse mês. Então, todas as quintas-feiras do mês de agosto, jornada digital sobre qualidade e segurança do paciente. Se vocês tiverem interesse de participar, só acessar o site da ANAP para fazer inscrição. Toda quinta-feira de manhã é um evento online, tá? Todas as sextas-feiras desse mês acontece aqui no nosso auditório o segundo showcase de inteligência artificial aplicada à saúde, que é uma iniciativa da ABSIS, em parceria com a ANAP, Saúde Digital Brasil. E no final do mês, dias 26, 27 e 28, nós teremos a Semana de Compliance, que é um evento que acontece online também. Então, se vocês tiverem interesse, só acessar o anap.com.br na aba de eventos e realizar a inscrição, tá bom? Um recado muito importante é que daqui quase 2 meses acontece o CONAP, que é o Congresso Nacional de Hospitais Privados. O CONAP é o principal congresso hospitalar do Brasil. Vai acontecer dias 15 e 16 de outubro, aqui no Expo Transamérica, em São Paulo. E quem trabalha em hospital associado à ANAP tem o benefício da gratuidade. Tá? Então, é só entrar no site do CONAP, colocar ali o seu crachá como um associado da ANAP, e aí, no dia do evento, leva um quilo de alimento, o ingresso social, para que vocês possam participar. Para quem não é associado à ANAP, o valor da inscrição é R$ 1.200 e a gente tem incentivos de desconto para grupos a partir de 3 pessoas, tá bom? Esperamos todos vocês lá. Eu vou convidar agora a Tânia Yuba, da BD, para fazer as apresentações e iniciar o evento para vocês. Obrigada, pessoal. Obrigada, Karina. Obrigada, Bruna. Karina também. Bom, meu nome é Tânia Yuba, líder aí da área de Public Affairs e Acesso ao Mercado. Em nome da BD, gostaria de agradecer aí a parceria de anos, né, que a gente tem aí entre a BD e a ANAP. E gostaria de apresentar aí o doutor Maurício Magalhães, né, que vai trazer um tema super relevante aí, não só para os hospitais, mas pensando aí principalmente na saúde pública, pensando aí nos pacientes, sobre a questão da asfixia perinatal. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia aos presentes e o pessoal que está aí online, né? Realmente é um prazer estar aqui na ANAP, junto com a BD, para falar de um assunto extremamente importante, e vocês vão ver por quê na minha apresentação, que é a asfixia perinatal. Então, realmente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, porque a gente trabalha com asfixia perinatal já há algum tempo e cada dia mais a gente está conseguindo mostrar a importância do tema e a importância de um tratamento adequado e preciso. Então vamos lá, vamos falar sobre asfixia perinatal. Essa é a isenção de responsabilidade da BD. Tudo que eu falar aqui, o conteúdo foi produzido por mim mesmo, então isso é extremamente importante. Tá? Eu vou começar para vocês com uma historinha, uma historinha de um casal que está grávida, e tem realmente uma perspectiva muito grande no futuro dessa família, da criança, Então toda a família realmente tem aí uma junção. E quando vai nascer uma criança, é como se um pedacinho do céu tivesse chegado à Terra, tá? Bom, e aí vamos para o parto, dessa gestante, e de repente o que aconteceu no parto, Essa criança, ela não nasceu bem, ela nasceu com falta de oxigenação, com uma agressão hipóxica isquêmica, e ela sofre o que a gente chama de asfixia perinatal. Tá? Então,
é dado para essa família, né, para os pais e para a família, as primeiras notícias, né? Essa criança precisa ir para a UTI neonatal, que já é um impacto muito grande para essa família, né? E o bebê, então, ele teve dificuldade de oxigenação ao nascimento. Esta é uma doença grave que pode levar à morte, né? Ou deixar sequelas neurológicas muito graves. E ele precisa de tratamento especializado. Então ele vai para a UTI porque ele precisa de tratamento, mas ele pode morrer e pode ficar com sequela neurológica grave, tá? Então, vamos lá. Depois, no final, eu conto, é uma história verdadeira, eu conto para vocês o que aconteceu com essa criança, tá? O conceito de asfixia perinatal é uma lesão, uma injúria sofrida pelo feto ou pelo recém-nascido no início da vida, né? É uma falta de oxigenação, uma falta de perfusão, de circulação e levando a comprometimento de múltiplos órgãos, né? E está associado a uma acidose, uma hipoventilação, uma hipercapnia, com condições clínicas muito graves que vão levar à lesão celular, à lesão de órgãos, né? E os órgãos são comprometidos? Todos os órgãos são comprometidos, mas o mais comprometido é o cérebro. 72% das crianças que sofrem asfixia, 72% tem lesão cerebral, né? Pode ter lesão no coração, pode ter lesão no rim, sim, no pulmão, no intestino, mas a lesão cerebral é a mais grave, né? E a lesão cerebral, isso acontece, né? A asfixia acontece em 1,15 milhões de crianças por ano, né? Sendo que 233 mil por ano vão ter lesão cerebral grave. Então a gente está falando de um problema que acontece muitas vezes, a maioria das vezes, inesperadamente e levando a lesão cerebral grave, né? Se a gente pensar, 200 mil crianças vão ter lesão cerebral grave, né? Imagina um estádio de futebol com 200 mil pessoas por ano, né? Mas o ano que vem vão ser 400 mil crianças. No outro ano, 600 mil crianças, né? Isso é cumulativo né? E a gente vai tendo uma população muito grande de crianças sequeladas com problemas importantes, né? E a asfixia também, como eu falei para vocês, ela é uma das principais causas de mortalidade neonatal, né? Acontece em 23% dos casos, então realmente é uma condição muito importante. Bom, além dessa condição importante clínica que eu estou falando para vocês, a gente tem a importância, o impacto econômico também. Então a gente não está falando só, né, ou falando de um problema clínico que vai levar sequela neurológica, que vai comprometer a criança, a família e a produtividade também dessa criança. Mas a gente tem um impacto econômico muito sério também, né? O impacto é devastador, né? Nos Estados Unidos, eles gastam 67 bilhões de dólares por ano, né? É um custo de vida estimado para crianças que desenvolvem deficiências incapacitantes, tá? No Brasil também a gente tem realmente um gasto também muito grande, 43 bilhões por ano de benefícios para a pessoa com deficiência, né? E a maioria das crianças com deficiência, dessas pessoas com deficiências, são crianças que sofreram asfixia perinatal. Então, o impacto realmente é devastador, né? Tanto clínico quanto econômico. E se você pensar, né, numa criança que normal, ela cresce sem deficiência, ela precisa do pediatra, das consultas, raras internações, mas se a gente pensar numa criança com deficiência severa, o custo dessa criança vai ser estimado de 150 vezes a mais, né? Ela vai precisar de outros especialistas, de terapias, e isso realmente vai levar a um custo importante. Bom, então o que a gente falou até aqui? A gente falou que asfixia perinatal é uma doença, é um problema com alta incidência, acontece. Tem alta mortalidade, tem alto risco de lesão cerebral e tem alto risco de crise convulsiva, tá? Então, a gente tem uma série de fatores que vão levar realmente à importância da asfixia. E o mais importante, assim, a criança asfixiou, tem tratamento?
É isso que é importante. Hoje tem tratamento, tá? Hoje tem tratamento. Então, o tratamento é de extrema importância, né? E muitas vezes esses casos de asfixia não é só esse conteúdo devastador que eu mostrei para vocês, mas também tem aspectos médicos legais, né? A família acionando médico, hospital, né? As instituições por causa desse sofrimento que a criança teve. E aí eu vou falar um pouco para vocês de tratamento e onde que a gente pode tratar. Então, primeiro a gente tentar não ter asfixia. Porém, isso acontece, né? Então, às vezes tem um descolamento de placenta, tem um nó verdadeiro de cordão, tem um trabalho de parto difícil e muitas vezes, né? Eu lembro a primeira publicação que eu fiz no Brasil, em 2015, 20% não tinha causa nenhuma. Estava tudo bem, o trabalho de parto seguindo tudo bem, de repente a criança nasceu com asfixia perinatal, né? Bom, a gente tem algumas fases e isso é importante a gente entender para poder mostrar, né, o tratamento. Então a gente tem a injúria primária que a gente chama, faltou oxigênio para o feto, para o recém-nascido. A gente nasceu a criança, a gente reanima a criança, reoxigena, reperfunde, aí tem uma fase latente que nada acontece. Tá tudo tranquilo. De repente, entra numa segunda onda de lesão que dura de 6 a 72 horas, onde essa segunda onda de lesão tem processo inflamatório, tem liberação de radicais livres e tem morte celular em massa. Aí é que morre o neurônio, aí é que a gente compromete e está estritamente relacionado ao neurodesenvolvimento. Então, aqui é que a gente perde, né? Principalmente. E a gente tem essa fase latente. Então, a lesão cerebral ela não é um evento único. A lesão cerebral ela é evolutiva. A gente teve a fase primária, teve a fase latente, veio a fase secundária, onde tem perda neuronal, para depois vir uma terceira fase, que aí sim é uma terceira fase aí de reparo e reorganização daquele cérebro. Então, se a gente conseguir bloquear uma fase, qual fase a gente vai bloquear? Essa segunda onda de lesão, que dura de 6 a 72 horas, tá? Tem muitos estudos, né? Tentando bloquear essa onda de lesão com medicamentos, com substâncias, mas realmente a única coisa que funciona é hipotermia neuroprotetora, tá? Pode ser que no futuro a gente encontre mais fator neuroprotetor, mas hoje a única coisa que a gente pode fazer é hipotermia neuroprotetora. Então, a gente tem que começar naquelas 6 horas latentes, né? Tem que começar nas 6 horas latentes, não pode deixar passar dessas 6 horas, né? Para você poder bloquear a segunda onda de lesão. Se você deixar passar, vai entrar a lesão. E a gente vai usar a hipotermia durante 6 a 72 horas, quando é essa onda de lesão. Ah, mas se eu fizer 24 horas, eu vou ter um efeito benéfico? Não, porque depois volta tudo. 48 horas? Não, volta todas as lesões. Eu preciso fazer isso, de 6 a 72 horas, fazer hipotermia corpórea, né, que a gente chama de hipotermia neuroprotetora. A gente baixa a temperatura da criança, ela tem que ficar entre 6 e 72 horas, antes de 6 horas até 72 horas, entre 33 e 34 graus, né? E depois a gente vai reaquecer lentamente. Então tem todo um protocolo adequado, é uma criança que precisa de terapia intensiva e um tratamento adequado, tá? Então, essa curva de temperatura, a gente baixa a temperatura da criança rapidamente, 30 minutos a 1 hora, mantém por 72 horas, né, na fase 2 e reaquece lentamente de 0,2 a 0,5 graus por hora. Isso também é extremamente importante e depois eu vou falar para vocês. Bom, se a gente fizer hipotermia, do jeito que eu falei para vocês, o que a gente tem de consequência com essa criança? Então, a gente vai aumentar em 65% a chance de ser sobrevida normal, a criança ser normal, a criança não ter lesão. A gente vai reduzir em 32% a chance de dano neurológico grave
né? A gente vai melhorar as condições dessa criança e a gente vai aumentar em 61% a sobrevida livre de paralisia cerebral. Pergunta para os pais que têm uma criança com paralisia cerebral e se eles querem ter a chance de essa criança ter sido normal ou essa criança não ter tido pelo menos paralisia cerebral e ter um desenvolvimento intelectual normal, né? Então, isso é realmente muito importante. Tem critérios para essas crianças entrarem em hipotermia, né? Então tem que ter mais de 1,8 kg, mais de 35 semanas de idade gestacional, né? Então a reanimação na sala de parto a gente faz de acordo com a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. A gente observa se teve algum evento perinatal agudo que levou a criança a ter aquela agressão hipóxica isquêmica. E na UTI a gente vai, então vai levar ela na UTI, vai atender ela como qualquer criança grave, né? Vai manter a normotermia dela, vai instalar um monitor cerebral, por exemplo, o vídeo AEG, EEG, onde eu vou ver a função cerebral dessa criança, né? E a gente sabe hoje, né, que hoje o Apgar, né, essa doutora Virginia Apgar, todo mundo, né, recebe um Apgar quando nasce no primeiro e no quinto minuto, pelo menos, isso no mundo inteiro, e a gente tem uma ideia de como que a criança nasceu, mas extremamente importante, o Apgar sozinho, ele não dá realmente a condição de nascimento da criança. A gente precisa fazer uma gazimetria de cordão umbilical quando a criança nasce ou na primeira hora de vida. Aí sim você vai ver a gravidade daquela criança. E de acordo com o pH, né, delas, se é um pH entre 7 e menos 16, ou um pH entre 7,01 e 7,15, com basic excess de menos 10 a menos 15,9, a gente vai avaliar essa criança para ver se ela teve agressão cerebral por causa dessa falta de oxigênio, que é a encefalopatia hipóxica isquêmica, né? Então, a gente vai fazer um exame que chama SARNA, um exame neurológico. Se essa criança tiver convulsão clínica, ou se essa criança tiver uma alteração no eletroencefalograma dela, tem uma alteração de função cerebral, a gente vai fazer hipotermia neuroprotetora, lembrando, começando antes das 6 horas de vida, né? Antes de entrar. Essa daqui é a escala de SARNA e SARNA, onde a gente vai avaliar a clínica da criança, né? A gente tem 6 pontos onde a gente vai pontuar, vai dar nota e aí a gente vai classificar. Se ela tiver encefalopatia moderada ou grave, a chance de morte ou sequela neurológica vai variar de 25% a 75% de chance de lesão neurológica grave ou morte. É nessas crianças que a gente vai indicar hipotermia, tá? Neuroprotetora. Bom, então, como eu falei, a hipotermia a gente começa antes de 6 horas de vida, tem trabalhos mostrando que se a gente começar antes de 3 horas o resultado é melhor, a temperatura é entre 33 e 34 graus, né? A gente tenta deixar 33,5 ali contínua, 72 horas, dispositivo ideal, servo controlado com aferição de temperatura contínua, né? A gente precisa ficar vendo a temperatura dessa criança, ela não pode oscilar, depois eu mostro para vocês o porquê, né? E isso daqui é uma criança lá no hospital que eu trabalho, na Santa Casa de São Paulo, não dá para ver a criança, mas ela está aqui atrás, né? Ela está fazendo hipotermia neuroprotetora, então ela está aqui, né, com o nosso equipamento de gestão de temperatura, né? Ela está com monitoramento cerebral com eletroencefalograma de amplitude integrada. Tem um outro monitoramento que nós fazemos que chama NIRS, é espectroscopia de infravermelho próximo. A gente sabe como é que está a oxigenação do cérebro, por exemplo. Tá? A gente controla o som ambiente, né? A gente joga tudo numa tela, faz um monitoramento multimodal. Então é uma criança, vocês veem, super bem controlada, né? E realmente o resultado é extremamente satisfatório. Isso daqui são todos os controles que a gente faz, né? Então a gente faz controle cardiovascular, de pressão, né? De frequência cardíaca, respiratório, eletrólitos, fluidos, toda a parte hematológica também. A gente avalia o neurológico dessa criança e a gente faz, além do exame de SARNA e do eletroencefalograma de amplitude integrada que eu falei para vocês, a gente faz também neuroimagem, a gente faz ultrassom
no primeiro dia de vida e uma ressonância magnética mais ou menos ali entre o quarto, quinto dia até o 12º, 14º dia, tem ótimo prognóstico para quando a criança tiver 7 anos de idade. Você consegue saber como é que ela vai estar. Né? Com 7 anos de idade, sempre as enfermeiras cuidam muito de lesão de pele que pode ocorrer. Essa daqui é a primeira criança que a gente fez lá na Santa Casa de São Paulo, em 2009. Foi a primeira criança no Brasil que recebeu hipotermia neuroprotetora, tá? Onde a gente não tinha o equipamento servo-controlado. Hoje a gente tem, em parceria com a BD, né? E a gente fazia com gelox, né? Com bolsinha de gelo. Assim, a gente acompanha essas crianças, a gente tem um ambulatório de segmento das crianças asfixiadas e assim, é impressionante, né? Eu tô, só um parênteses, eu tô com 2 residentes do México que vieram conhecer todo esse arsenal de equipamento e elas foram sexta-feira no ambulatório de segmento dessas crianças e elas estão impressionadas, porque no serviço delas não faz hipotermia neuroprotetora e elas acompanham as crianças no ambulatório. Ela falou, eu cheguei lá, as crianças estão todos normais, correndo, brincando, e lá no meu ambulatório no México, as crianças estão cadeirantes, estão com sequelas neurológicas graves, elas estão impressionadas com o tratamento. E acontece isso mesmo, é exatamente isso, tá? Então a gente faz controle e monitoramento neurológico, como eu falei para vocês, né, dessas crianças. A gente tem, né, na PBSF o que a gente chama de UTI NEON, então não é só esse monitoramento ele cursa em tempo real, então a gente tem médicos 24 horas por dia olhando o cérebro dessas crianças, então tem uma equipe extremamente especializada e conversando com os médicos à beira-leito, então se tiver qualquer alteração vai ser chamado, vai ser falado, tem ferramentas de inteligência artificial, tem assistência 24/7, né? Então o tempo todo. Realidade imersiva, depois eu vou mostrar para vocês o que a gente está fazendo também com realidade mista e imersiva, monitoramento multimodal, remoto e educação longitudinal. Eu trabalho muito com educação longitudinal. Amanhã a gente está indo para Manaus, onde a gente vai implantar em 3 maternidades em Manaus o protocolo de hipotermia terapêutica. Então, a monitorização com vídeo AEG é extremamente importante, né? Ele avalia injúria cerebral, lesão cerebral, ajuda também a indicar hipotermia, como eu falei para vocês. Crise convulsiva é extremamente frequente, depois eu vou mostrar uma publicação que nós fizemos, e você precisa fazer diagnóstico, porque 80% ou mais não tem manifestação clínica nenhuma. A criança está convulsionando, está lesando o cérebro, porque convulsão lesiona o cérebro, e você não está enxergando, né? E apresenta ótimo prognóstico neurológico também quando a gente faz, tá? Eu queria que vocês vissem essa criança. Ó, é um videozinho, ela está fazendo um movimento aqui, ó, na perna esquerda e no bracinho esquerdo, tá vendo? Ela está fazendo esse movimento. E eu estou vendo aqui no meu eletroencefalograma, no AEG e no bruto, essas onda espícula onda, isso daqui é convulsão, essa criança está convulsionando. Eu estou enxergando ela convulsionar. E qualquer médico, provavelmente, enfermeira, médico, né, o pessoal vai tratar essa criança, vai medicar, vai dar um remédio para ela, vai dar fenobarbital, por exemplo, que é a droga de escolha. Bom, a gente deu fenobarbital para essa criança, tá? E aí, ó, o vídeo está correndo agora, ela parou de fazer o movimento, tá vendo? Ela só está respirando. Tá? Porém, o eletroencefalograma continua a mesma coisa. Tá? Isso a gente chama de uncoupling, ou seja, 50% das crianças que estavam com convulsão clínica, você medicou para a convulsão clínica, mas continua o cérebro convulsionando e vai lesando o cérebro. Então, por isso que é importante você monitorar o cérebro dessas crianças, tá? Essa daqui é a publicação que a gente fez o ano passado numa importante revista internacional na JAMA, né? Mostrando que as crianças asfixiadas que foram para a hipotermia terapêutica, 33,9% tiveram crises convulsivas, tá? Principalmente entre 6 e 24 horas de vida. E 83% das convulsões eram subclínicas. Se a gente não tivesse monitorando, a gente não estava sabendo que a criança estava convulsionando. Tá?
E outro equipamento que a gente usa, que eu falei para vocês, é o NIRS, que é a espectroscopia de infravermelho, que a gente mede saturação regional do cérebro, por exemplo. Eu sei quanto que aquele cérebro está chegando de oxigênio e quanto que ele está consumindo, né? Então, por exemplo, eu tenho uma zona de normalidade, né? Uma zona de perigo, uma zona de normalidade, e eu sei se está adequado ou não. Então, por exemplo, esse daqui é um monitor de NIRS de uma criança que sofreu asfixia importante, né? Estava fazendo hipotermia, mas olha, o NIRS dela, né? O NIRS cerebral, tá aqui, sede cerebral, está 95 e está fixo. Ou seja, está chegando oxigênio e esse cérebro não está consumindo oxigênio, né? Esse cérebro tem uma lesão importante, tá? Então, realmente é um monitor também bastante interessante para a gente acompanhar. Achava-se que assim, a asfixia lesa também, pode lesar o intestino, a criança pode ter uma doença que chama enterocolite necrosante. Puxa, e essas crianças ficam em jejum, porque na hipotermia diminui o peristaltismo intestinal. E assim, hoje a gente está alimentando essas crianças. Se elas estiverem clinicamente, hemodinamicamente bem, a gente alimenta, a gente dá leite materno ou leite humano pasteurizado para essas crianças. E aí, com isso, a gente consegue também dar alta mais rápido para essas crianças, tá? Monitorador, então essas crianças, né, a gente sai lá fora, tá um frio danado, a gente sente um mal-estar desagradável, então essas crianças, imagina, 33 graus e meio, então a gente medica essas crianças, faz analgesia, né? A gente usa um opioide, ou morfina ou fentanil. Hoje a gente está usando um outro medicamento, né? Que é a Dex, porque ela tem efeito neuroprotetor também. Tem estudos já em animais que têm efeitos neuroprotetores, hoje a gente está utilizando essa medicação, tá? E o que é mais importante, né, a gente proporcionar conforto para essas crianças durante a hipotermia não farmacológica, né? Então, por exemplo, sucção, às vezes eles precisam sugar e eles ficam mais calmos, contenção suave, firme, né? Segurando quando você for mexer na criança, fazer uma contenção dela. Ensinar os pais, né? Porque às vezes os pais vão lá, coitados, primeiro filho eles não sabem nem e quer tocar na criança, quer mexer, isso desestabiliza muito a criança, né? Então a gente faz todo o cuidado, e uma das questões mais importantes que os pais falam para a gente, puxa, meu filho nasceu e eu não consegui pegar ele no colo, né? Ele foi direto para a UTI e eu não peguei até agora ele no colo, ele vai ficar lá, né, mais de 72 horas. Então, isso é extremamente importante. E hoje, né, com o fato de a gente usar um equipamento, né, servo-controlado, olha, a criança está no colo da mãe, né, está aqui o pad do Arctic Sun, né, com o monitor cerebral dela e no colo da mãe. Tá? Isso daí faz uma importância extrema, tanto para a criança quanto para a mãe, liberação de ocitocina, aumento da produção do leite materno, né? Então, realmente é um ponto extremamente importante, não só pelo tratamento, mas também pelo cuidado centrado na família, né? Que eu acho que é isso que realmente importa. Essas crianças ficam sempre em decúbito dorsal, né, ou ventral. Pode aparecer uma lesão de pele que chama de hiponecrose, que está relacionado à asfixia, né? Então a gente precisa sempre estar observando a pele dessa criança, né? Desde 2009 que a gente começou a fazer, a gente faz hipotermia. Hoje eu tenho 2 crianças lá na UTI neonatal da Santa Casa, uma já acabou a hipotermia, a outra está reaquecendo hoje, mas esse tempo todo eu não tive nenhuma lesão. Então, mas é importante a enfermagem estar atento. E no reaquecimento também é fundamental a gente reaquecer a 0,2 a 0,5 graus por hora, porque a gente pode ter vasodilatação e hipotensão, a gente pode precisar aumentar a oferta hídrica, aumenta um pouco a chance de convulsão no reaquecimento, né? Medicamentos que durante a hipotermia a metabolização deles é deprimido, quando você reaquece começa a metabolizar, então a gente precisa estar atento a tudo isso, tá?
e a gente monitora a temperatura por 24 horas, mesmo assim, né? Por temperatura retal ou esofágica. Suspender o protocolo de hipotermia, né? O pessoal fala, mas quando que eu posso suspender o protocolo? Bom, depois de 72 horas você vai reaquecer. Não, mas se eu precisar suspender antes por alguma condição clínica, você não vai suspender. Eu tenho 72 horas para cuidar do cérebro para a vida toda dessa pessoa, né? Então eu vou fazer de tudo, eu vou fazer qualquer tratamento clínico que precise, mas eu não vou suspender, né? Já tive briga com os cardiologistas porque a criança tinha uma cardiopatia e eles queriam que suspendesse a hipotermia. Eu falei, não vou, eu vou cuidar do coração dessa criança, eu vou fazer hipotermia e depois aí tudo bem. E assim, foi super bem, evoluiu super bem. Realmente, a gente faz de tudo para não suspender a hipotermia dessas crianças. Essa é uma tabela de exames que a gente colhe, né, durante todo o procedimento de hipotermia. E a hipotermia, assim, ela precisa do controle preciso da temperatura, né? Eu não posso deixar ficar oscilando a temperatura, né? Eu vou mostrar um pouco para vocês. Então, na fase 1, quando a gente esfria rapidamente a criança, pode, tá vendo? Olha, o gráfico até mostra que você pode cair mais a temperatura do que o desejável. Então, a gente precisa ter um controle fino da temperatura, né? Então, por exemplo, ó, esse paciente teve uma queda, foi para baixo de 28 graus, né? E aí ele teve bradicardia, hipotensão, hipocapnia, teve uma série de complicações clínicas que pode até piorar a lesão cerebral da criança, né? Na fase 2, de manter a temperatura, né, você pode ter convulsão clínica e reaquecer, e a criança aquecer por movimento muscular mesmo. Então você precisa ter um controle de temperatura, você precisa ter um equipamento que controle adequadamente a temperatura dessa criança. Ou então você medica com fenobarbital e ela faz hipotermia e cai para baixo de 32 graus, né, que está fora da nossa faixa de normalidade, né? E aí, se eu cair a temperatura para 32, para 30 graus, eu vou ter repercussões clínicas muito graves. Por exemplo, no coração, eu vou ter arritmia patológica e eu vou ter que medicar, eu vou ter que tratar essa arritmia, eu vou causar vasoconstrição periférica, eu vou aumentar a viscosidade sanguínea, então eu vou ter complicações clínicas que não deve ter, né? Essa circulação desordenada pode levar a insuficiência renal, a edema pulmonar, a acidose metabólica, a fluxo sanguíneo cerebral inadequado, então eu preciso manter minha temperatura estável entre 33 e 34 graus, né? Eu também posso piorar a coagulação, eu posso deprimir o sistema imunológico, homeostase do potássio, equilíbrio ácido básico, está associado à hipoglicemia, lesões gastrointestinais, não sabe muito bem, mas pode ter hemorragia pulmonar e essa criança ir a óbito se eu não controlar adequadamente ela, tá? Esse daqui é um trabalho, né, publicado já há bastante tempo, mostrando o comportamento da temperatura com 3 métodos de resfriamento. Esse daqui é um capuz que você circula água a 10%, a 10 graus na cabeça da criança e você baixa a temperatura. Esse daqui é com bolsas de gelo, tá? E esse daqui é com o Cooling Body Wrap, né, que você pode realmente fazer um controle. E você vê o quão é diferente, né, você controlar a temperatura com um equipamento adequado, né, do que com um equipamento inadequado ou mesmo com o capuz lá, o Cooling Wrap, né, desculpa, com o Cooling Cap. Então, você vê a diferença que é você fazer controles diferentes, tá? Essa daqui é uma publicação que a gente fez quando a gente ainda não tinha a experiência, né, com o Arctic Sun, usando né, as bolsinhas de gelo. As enfermeiras ficam loucas porque elas tá lá a temperatura contínua que vai subir, vai descer, e ela tem que ficar aquece, esfria para ficar entre 33 e 34 graus. E vocês vê, né, que oscila, ó, tá vendo? Oscila. E assim, a gente fica em 33 a 34 graus em 82%. E depende do funcionário que está lá do lado, depende da enfermeira. Se ela virar as costas, vai ser pior isso daí, né? E no reaquecimento, né, que você tem que reaquecer lentamente, 0,2 a 0,5 graus por hora,
olha os outlines aqui, o quanto sai, tá? A gente comparando isso daqui, foi um trabalho que a gente levou para o Congresso Brasileiro de Perinatologia em 2023, né, quando a gente usa realmente um servo controlado, né, a diferença que dá em relação às bolsas de gelo, né, e também da diferença clínica também, né? Além da maior precisão, você usa menos droga vasoativa, né? Você tem menos lesão cerebral na ressonância magnética quando você usa, né, realmente um equipamento adequado, gastrostomia, que é realmente a criança sai e não consegue sugar, foi semelhante, não teve diferença. Então, a precisão do controle de temperatura ela pode ter uma influência importante na extensão da neuroproteção e sistemas que produzem pouca variação na temperatura-alvo são desejáveis. Isso daqui realmente é extremamente importante, tá? Só vou mostrar para vocês o que a gente tem utilizado também. Esse na UTI neonatal, que é realidade mista, realidade imersiva, tá? É uma outra tecnologia ajudando realmente a cuidar melhor da criança. Você pode abrir holograma no espaço e eu posso ver como é que é o protocolo de Sarnat. Puxa, mas como é que eu vejo mesmo o tônus muscular da criança? Eu abro um videozinho curto e aqui no espaço eu fico vendo, tá? Esse daqui é um videozinho para mostrar para vocês a gente usando o HoloLens, né, que é a realidade mista, o NeoLens. Essa é uma médica, uma residente lá da Santa Casa. Aí você me passa o caso clínico, a gente vai vendo e vai discutindo. E eu estou fora da Santa Casa e vou para o paciente com ela. Né? Bom, tá bom. O estado da criança realmente é um estado grave, né? Ela mas tá me aparentemente ele está com uma perfusão e eu estou vendo a criança. Está sedado, está bem sedado, porque ela está com esse óculos, tem uma câmera, tudo que ela vê eu estou vendo também. Aí acompanhar toda a evolução e o tratamento dessa criança. Tá? Ele está com uma pressão respiratória de 9, né? Necessitando de uma fração inspirada de oxigênio de 95%, muito alta, né? Então, acho que a gente pode até reavaliar radiologicamente essa criança e o fato dele ter tido uma hemorragia, conforme o controle radiológico dele, com comprometimento pulmonar, a gente pode pensar até em fazer um surfactante, uma reposição de surfactante para melhorar a complacência desse pulmão e melhorar a oxigenação dessa criança, necessitando de menos fração inspirada de oxigênio. Então, vamos programar também um raio-x e talvez faremos aí e aí a gente vai conversando com o resultado desse raio-x. Tá? Okay. Então a gente pode também fazer isso. Eu lembro uma vez, eu estava na PBSF, estava uma criança grave na Santa Casa, o Dr. Gabriel chegou do Chile, e o Dr. Jacques Bellic em Toronto. Então, nós todos se conectamos e discutindo com a equipe, né, com o médico à beira-leito e com a equipe toda da neonatologia e discutimos o caso e para programar realmente o melhor tratamento. Tá? Então, só para terminar, gostaria de falar para vocês que nós temos uma campanha nacional de conscientização sobre asfixia perinatal. A asfixia perinatal existe, né, quando acontece é uma tragédia realmente, né, mas o que é mais importante a gente saber é que tem tratamento. A gente pode fazer alguma coisa para essa criança, a gente pode fazer alguma coisa por essa família, né? Porque é um motivo de desagregação familiar também, né? Uma criança que evolui, por exemplo, com uma paralisia cerebral. Então, em setembro, a gente faz uma campanha, né, grande no Brasil todo, não é uma campanha só nossa, é uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, é uma campanha de todos que é o Setembro Verde Esperança, né, hashtag Eu Respiro a Vida, e eu convido todos vocês a participar porque a gente está chegando em setembro e a gente tem que realmente lembrar disso, né? A asfixia acontece, existe, mas a gente pode fazer alguma coisa, né? E isso daí é extremamente importante. E a gente realmente preservar essa vida com qualidade de vida, né? Para a criança, para a família e para a sociedade também, tá? Então a gente ilumina em inúmeros lugares de verde também para poder relembrar.
né? Esse ano, dia 1º, a gente já tem na Câmara Municipal de São Paulo, né? Já tem um evento já de abertura do Setembro Verde Esperança, e eu convido todos vocês para participar com a gente, tá bom? Bom, lembra aquela criança que eu contei, que ela sofreu asfixia, foi para UTI, foi, né, para os pais aquela notícia dura, pesada, né? Esse daqui é o nenê quando saiu do hospital, ele teve alta, né? Depois, com 9 meses em casa, né? Ele no mercado, já participando da economia do país também, né? E aí ele brincando, tá bom? Então, é possível a gente chegar nesse ponto, realmente é possível. Quem vive isso dia a dia como a gente vive, e realmente é muito gratificante mesmo, tá bom? Muito obrigado. Então, Maurício, mais uma vez, obrigada por nos agraciar aí com as suas palavras e por trazer um tema tão relevante que a gente realmente precisa nos conscientizar e pensar que é possível a gente, de um tema desse e de um diagnóstico desse, a gente conseguir ver uma criança brincando, uma criança que realmente a gente trouxe diferença para ela, né? Algo que a gente recebe essa notícia, um diagnóstico tão ruim, tendo um prognóstico tão bom. Tá? Muito obrigada. Bem, meu nome é Juliana, sou executiva de vendas da BD, responsável pelo Arquitsan. Vou falar só um pouquinho para vocês a respeito dele, e priorizando até as palavras do Dr. Maurício em relação à precisão, segurança e não ter oscilação de temperatura, que isso é um dos pontos que é importante e é o que realmente traz esse prognóstico diferenciado quando a gente faz a utilização da terapia. Tá? O Arquitsan, ele é um dispositivo, ele é um equipamento que servo controlado, então eu consigo fazer o controle da temperatura dele de forma precisa, onde ele realmente não faz oscilação e você consegue programar exatamente o que você precisa para uma temperatura. Tá? Você coloca um termômetro ligado diretamente no dispositivo, e esse termômetro, ele é um termômetro interno que fica ligado no neném, e através desse termômetro, o equipamento ele vai lendo a temperatura a cada segundo dessa criança e, por conta disso, ele consegue fazer a mudança automática da temperatura. Então, tudo isso que o doutor Maurício falou, que para a gente é complicado, realmente, de ter que cuidar, tipo, desceu muito, tem que esquentar. Então, eu baixo a temperatura de novo, eu não preciso fazer isso com esse equipamento, porque ele vai fazer isso daí de forma automática. Então, ele vai ler a temperatura a cada segundo e, durante todo esse tempo, as 72 horas que o doutor Maurício falou, e o reaquecimento dele, ele faz isso de forma automática e controlada. Então, mesmo que durante uma convulsão, que o neném pode ter esse aumento da temperatura, o equipamento não permite com que essa temperatura aumente. Então, durante esse processo, mesmo que ele queira fazer uma febre, por exemplo, por conta desse ajuste automático, o equipamento não permite com que essa temperatura mude, né? Então, mesmo que ele tenha, ele faz um demonstrativo aqui, onde ele mostra que ele está precisando fazer um ajuste naquele momento, mas ele não permite com que a temperatura aumente. Tá? Então, eu consigo verificar, por exemplo, se o paciente está querendo ter um aumento de temperatura por conta da tendência, pelo gráfico que ele mostra. Então, eu consigo me basear até para, se precisar de algo que seja feito por conta desse ajuste de temperatura, eu consigo ver clinicamente, mas o equipamento não permite essa oscilação. Tá? Então, ele é o equipamento servo-controlado e ele faz exatamente esses ajustes. Então, ele consegue descer a temperatura rápida, como o doutor Maurício falou, e o reaquecimento ele faz isso de forma lenta. Então, a programação dele, ele vai a partir de 0,01 grau por hora. Né? Então, a gente precisa aqui, pelo o que o doutor Maurício falou, seria de 0,2 a 0,5, mas se eu precisar de algo mais lento, eu consigo fazer esse ajuste pelo equipamento e ele vai fazer isso sem ter esse problema de oscilação, tá? Ele é fácil de visualização em relação à monitorização e de mexer também. Ele é em português, então é super tranquilo. Vocês que estão aqui no presencial, se quiserem ver o equipamento como funciona, como que faz os ajustes, fiquem à vontade. Tá bom? Obrigada. Tem pergunta?
Muito obrigada por toda a apresentação. É realmente encantador ver o trabalho que vocês fazem com essas crianças na Santa Casa e outros hospitais que vocês trabalham. Nós gostaríamos de saber quais são as principais barreiras para ampliação do acesso para a tecnologia, né? Um acesso universal, principalmente no SUS e na saúde suplementar. Bom, como médico, né, eu realmente fico extremamente frustrado de não ter esse tipo de cuidado, de tratamento ampliado para todas as crianças que necessitam, né? Então, realmente, a gente tem uma história, né? Por exemplo, na Inglaterra, o pessoal falou, olha, hipotermia funciona e faz um impacto muito grande. O governo falou, faz um trabalho aqui que eu quero ver se funciona mesmo. Fez, funciona. Implanta em todo o país, implanta, porque você vai ter economia, né? Você vai ter uma economia enorme, não só. Então, é realmente um tratamento custo-benefício, né? E aí a gente tem, no Brasil, é diferente, né? No Brasil a gente precisa ampliando os conhecimentos, mostrando o tratamento, para poder ter realmente um acesso melhor a todo o sistema de saúde, tanto privado, né, quanto público, para que realmente as coisas vão sendo instaladas, vão sendo ampliadas, né? Mas hoje não tem dúvida, né? Isso já tem meta-análises mostrando que é um tratamento extremamente eficaz e precisa ser preciso, né? Você não pode deixar oscilar. Então, realmente, no Brasil a gente tem uma série de dificuldades em relação ao processo. Então, eu estou desde 2009, quando eu comecei a fazer esse procedimento, trabalhando para que isso aconteça para todas as crianças. É um tratamento universal, não pode ser feito para uma e para outra não. Não existe isso, né? Isso realmente pode levar, inclusive, a problemas aí jurídicos também. Perfeito, obrigada. Bom dia, obrigada pela palestra, muito edificante, corajador, assim, ver todos trabalhando, né, em prol de resultados tão bons, né, no cuidado dos RNs que nascem nessa condição. Eu gostaria de saber, assim, começou em 2009 na Santa Casa, como que está em todo o Brasil essa implantação? Vai ter em breve implantação em Manaus, se eu não me engano, você mencionou no começo. Uhum. Como que está esse em nível nacional? É assim, hoje, felizmente, né, os médicos neonatologistas, pediatras, eles sabem que realmente o tratamento é eficaz, todos sabem. Né? Mas ainda tem dificuldades, às vezes, técnicas em relação a ter o equipamento, né? Mas hoje eu acho que assim, praticamente 100% dos médicos, sim. Mas tem muitos lugares ainda que precisa ser implantado. Né? Então, como eu falei, né, a gente está indo para Manaus amanhã implantar em 3 maternidades públicas de Manaus o protocolo de hipotermia terapêutica, mas ainda a gente tem serviços que precisa fazer e eu acho que assim, uma coisa é você fazer, outra coisa é você fazer bem feito. Né? Que aí você vai ter realmente um resultado perfeito, né? Adequado, né? Precisa fazer, não tenho dúvida que precisa fazer, né? Mas é uma criança que necessita de uma UTI neonatal e precisa fazer bem feito e precisa começar antes de 6 horas de vida. Né? Então, tem todas essas condições que realmente têm que ser implantadas em todos os lugares. E uma coisa, desculpa, só complementando, né? Algo interessante que a gente tem no Brasil e na América do Norte eles não tinham. Na América do Norte, as UTIs são centralizadas. Então, nasce num hospital de nível 2, né? Nasce asfixiado e eles têm que transportar. Né? No Brasil, a gente tem menos isso. A gente tem muitas UTIs neonatais. E eles tinham que transportar e eles chegavam depois de 6 horas. Né? Como que eles resolveram isso? Agora eles vão buscar as crianças na unidade, né, de nível 2 com um equipamento que já faz hipotermia. Então, eles já vêm no transporte fazendo hipotermia.
Doutor Maurício, só para complementar, que eu acho que é super importante, a gente percebe que a conscientização e a troca de conhecimento, né? Cada vez a gente falar mais sobre o tema é que vai ajudar com que cada vez mais a gente tenha hipotermia sendo feita pelo Brasil. Então, é um trabalho que a gente vem, enquanto indústria, apoiando, falando muito em parceria com a PBSF nesse sentido. Setembro Verde é um momento em que a gente espalha esse conhecimento pelo Brasil, então a gente pega sedes importantes, a gente vem falando sobre a hipotermia, sobre a importância de se tratar a asfixia. Então, acho que é conscientizando. Cada vez mais que a gente conscientizar tanto o público leigo quanto a parte profissional, a gente tende a ver as pessoas entendendo a importância de se fazer uma boa hipotermia, um bom cuidado desse recém-nascido, e a gente espera que no futuro próximo a gente veja mais centros tendo o Artixan ou um outro, né, tipo de equipamento que venha fazer esse cuidado, porque o importante é a gente tratar essas crianças para que elas cresçam saudáveis. Tá? Mais alguém no chat? Acho que já foram no chat, né? Então, Doutor Maurício, eu acho que, primeiramente, parabenizar o trabalho incrível aí de expansão em relação a essas tecnologias e principalmente pensando no prognóstico, né, desses pacientes aí, mini pacientes neonatais, né? A minha pergunta vai muito mais no sentido de como que você vê os desafios em relação a essa expansão, né? Eu acho que a conscientização, como a Carol comentou, do público leigo, né? Eu acho que já é um grande passo em relação a isso, mas quais desafios na prática o senhor vê, o doutor vê, da perspectiva aí de expansão, né, para esses pacientes neonatais, da perspectiva desses pacientes que estão no Sistema Único de Saúde Universal, né? E também esses pacientes aí que estão sendo cobertos aí pelos planos de saúde, né? Como que você vê esses desafios e como que a gente pode trabalhar para superar esses desafios para ampliação de fato de acesso? Bom, eu acho que assim, realmente durante todo esse período foi desafiador para mim, né? E a gente realmente está num ponto onde a visualização e o público leigo cada vez está entrando mais em contato com o assunto, né? E também toda a academia de medicina, né, a sociedade brasileira, todo mundo realmente voltado para trabalhar para isso, né? E aí realmente vão juntando forças é que a gente vai cada vez mais expandindo esse tratamento, né? E melhorando a condição de vida dessas crianças, né? Então hoje a gente está num ponto onde ainda eu falo sobre hipotermia neuroprotetora, mas eu acho que a gente está num ponto agora mais além da expansão, né? Realmente de um tratamento adequado e da fineza do tratamento, né, que faz tanta diferença. Realmente é um ponto onde a gente está, sabe, hoje cada dia mais tranquilo de falar sobre o assunto, porque muita gente já sabe realmente o resultado que dá. Então, hoje a gente está mais ajustando, por exemplo, com os médicos, o controle, o tratamento fino, né? E tentando ampliar realmente esse controle fino em termos de tecnologia, em termos de conhecimento, em termos de protocolo de tratamento, de diagnóstico e tratamento. Então, hoje a gente está refinando muito isso, né, para poder fazer de uma maneira bem adequada e que realmente tem uma repercussão importante, né? Quando a gente começou a fazer, né, as mães das crianças que iam no ambulatório antes da hipotermia, elas falavam, né, comentavam com os médicos, que pena que o meu filho não nasceu depois desse momento que começou a fazer hipotermia, né? Então, realmente o impacto é visível, é muito grande e a gente tem que expandir, tem que refinar e todos merecem esse tratamento urgentemente, né? Porque a gente tem 6 horas para começar. Obrigada. E o que eu aprendi muito com o doutor, com todos vocês, doutor Alexandre, doutor Gabriel, o impacto financeiro isso, pro
o Brasil, né? Que essa criança ela vai ser tratada ou pelo SUS ou pela saúde suplementar para a vida inteira, né? Então, esses números, quando a gente fala muito sobre acesso à terapia, acesso para levar para o Ministério da Saúde, né, para a saúde suplementar, a gente tem que ter muito descrito o quanto de impacto financeiro, o orçamento é tão importante, e vocês têm muito isso. Então, é nossa missão é levar isso também e mostrar, olha, a diminuição de custo que vocês teriam se usassem realmente dessa importância a esse projeto tão fantástico de vocês. Então, eu acho que quanto mais a gente falar, é o que a Carol falou, conscientização dos pais, que isso é tão importante, e presenciei muitas vezes dentro da Santa Casa a visão de uma mãe que não teve a oportunidade do filho usar realmente um controle de temperatura e o pós que usou, né? Então, quantas visitas a gente já fez e presenciou, isso tem que ser falado, tem que ser apresentado, os nossos governantes têm que ter um olhar importante para essa causa tão importante, né? Então, é uma missão, junto com vocês, junto com a BD, levar todo esse projeto para cima e apresentar de uma maneira adequada para redução de custo e viabilidade de diagnóstico e tratamento para essas crianças. É muito legal isso que você falou, né? Porque, assim, às vezes o gestor que está ali na hora, ele está pensando na hora, ele quer o custo dele ali na hora, né? O impacto futuro é absurdo, é absurdo. Mas o impacto presente daquele momento da internação também existe. Hoje, a nossa média de dias de internação de uma criança que nasce desse jeito, que precisa ser entubada, reanimada, vai para a UTI, hoje a média de internação está entre 8 e 9 dias na Santa Casa. A criança vai para casa, mamando no peito, né? Bem, então, assim, o impacto econômico também durante a internação é muito relevante, mas é muito relevante, né? Posteriormente, então, né, para a vida, né, para aquela pessoa que vai viver 70, 80, 90 anos, então nem, né, o impacto econômico em termos de produtividade dessa pessoa também não dá nem para falar, né, de tão grande que é. Mas o impacto durante a internação também realmente é muito grande, o impacto econômico que você faz fazendo um tratamento adequado. Obrigado pela parceria, obrigado pela ANAP, né, para esse momento.